Hi guys, I'm here on Múltiplos TV. So today we're going to talk about interpretation. Então, gente, hoje eu tô aqui na TV Múltiplos e a gente vai falar sobre interpretação de texto, tá? Como vocês sabem, a interpretação está presente em todos os vestibulares, né? E também em toda a prova de inglês que vocês virem por aí. Então, por isso que é tão importante a gente saber como lidar com isso. Tem algumas pessoas que às vezes ficam inseguras quando falam assim, ai meu Deus, interpretação em inglês, né? Porque talvez elas não dominem 100% o idioma e acabam ficando com medo de não conseguir responder perguntas sobre o assunto. Então eu separei algumas dicas para vocês para facilitar nesse momento, tá? A primeira dica é o que, gente? Quando você tem uma questão sobre interpretação, você vai ler o título e o subtítulo dessa questão. É o primeiro passo. Depois você vai observar se tem alguma imagem, se tem algum gráfico, e você vai observar com bastante atenção, porque ali pode facilitar de alguma forma com que você responda essa questão. Você também pode identificar o tipo de texto, tá, gente? Então, você está fazendo uma prova e tem um texto lá. Você não entende muito de inglês. Mas ao observar o texto, você nota rapidamente que aquilo é uma receita, por exemplo. Então, aquilo vai te facilitar responder a questão depois. Ou então você nota que é uma propaganda. E isso também vai te facilitar, né, a conseguir responder aquela questão. A outra dica é ler a pergunta antes de ler o texto. Então, se você vê que tem uma questão de interpretação com um texto enorme, vamos dizer assim, o que você vai fazer primeiro? Primeiro você vai ler a pergunta, vai ler as opções, se for uma questão de múltipla escolha, e então você vai ler o texto. Porque assim você vai ganhar tempo, por exemplo, numa prova de vestibular, você tem um tempo contado para fazer uma prova, e até mesmo em provas no colégio, né, a gente tem tempo para fazer prova. Então, assim, essa questão de controlar o tempo é muito importante também, e além de tudo, isso vai facilitar seu entendimento, certo? Então, essas são as dicas. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre as técnicas de leitura. As técnicas de leitura nós vamos falando durante todo o ensino médio, mas é sempre bom rever, porque elas são muito úteis na hora de fazermos questões sobre interpretação, tá? Então a primeira técnica é assumption. O que é assumption, gente? Assumption nada mais é do que a suposição, tá? Então digamos que você tem uma questão lá que está falando sobre a Segunda Guerra. E aí você já traz na sua mente todo o conhecimento, né, que você tem sobre a Segunda Guerra, toda que você viu nas aulas de história e tudo mais. Então, a partir daí, você já vai utilizar seu conhecimento prévio naquele assunto, que vai facilitar muito você responder aquela questão com certeza, ou então se situar no assunto que está sendo abordado, certo? Então, essa técnica é assumption, ok? Que é a suposição. A gente tem também a técnica skimming, tá? A técnica skimming é usada para você ler um texto de forma rápida e objetiva. Quando você quer saber só a ideia geral de um texto, você dá aquela lida rápida, sabe? Só para ter a ideia geral de um texto. Essa técnica é usada, por exemplo, quando a gente pega um jornal e vai dar uma lida por alto, sabe? Nas manchetes, tá? Então, aquela coisa rápida, onde você passa o olho só para ter noção sobre o assunto que está sendo abordado. E a outra técnica é scanning, ok? Scanning, que é uma leitura mais detalhada. Essa técnica scanning, por exemplo, você leu a pergunta do texto, a pergunta da questão, certo? E aí, a partir daquele momento, você vai ter que ler o texto buscando a resposta. Então, você vai ter que fazer uma leitura detalhada em busca da sua resposta, tá, gente? Então, essas três técnicas são super usadas na hora de fazer uma interpretação de texto, ok? E agora eu trouxe para vocês também algumas questões que a gente vai ver na prática como fazer isso, tá? Essa primeira questão aqui é uma questão do Enem de 2017. A gente tem uma imagem, então a primeira coisa que a gente faz, observa a imagem, tá? E ali está escrito Take your car just any place for an oil change and you may regret it down the road. E aqui a gente tem imagem escura, que é óleo, e um parafuso, certo? Eu não vou traduzir de cara o que está escrito aqui não, tá? Já já eu falo mais sobre isso com vocês. Então tá, a gente está vendo que tem o óleo, tem o parafuso, está falando car, que todos sabem que é carro, oil é óleo, né? Tá, então a gente vai ver agora a pergunta. Nesse texto publicitário são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem.
Ao associar os termos any place e regret à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da letra A, preservação do meio ambiente, letra B, manutenção do motor, letra C, escolha da empresa certa, letra D, consistência do produto ou letra E, conservação do carro. Qual seria a alternativa correta? Então, gente, a gente observou a imagem, né? E se você tiver como entender um pouco do que está escrito lá, vai estar falando assim: leve seu carro para qualquer lugar para uma troca de óleo e você pode se arrepender no meio da estrada, né? Então, a partir daí, a gente usou as palavras any place, que seria qualquer lugar, e regret, que seria se arrepender, passa a ideia o quê? Da importância da escolha da empresa certa. Então, a resposta seria a letra C, porque falou qualquer lugar. Então, se você levar o seu carro para trocar óleo num lugar que não seja confiável, você vai acabar tendo problemas, né? Você vai acabar regretting about it down the road. Você vai acabar se arrependendo disso no meio do caminho, ok? Então, essa é a primeira questão. Aí nós temos a segunda questão aqui, que se eu não me engano também é uma questão que já caiu no Enem, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é observar a imagem. Na imagem, nós temos o que seria essa imagem, gente? Parece que é um panfleto, uma propaganda, certo? E está escrito: If you can't read it, why eat it? Aí está escrito aqui, ó: Know what you are putting in your body. If it doesn't sound like food, think twice. Many packaged and over-processed foods and snacks are loaded with fillers and preservatives. That means less of good stuff your body needs. Food label illiteracy, it's just not natural. Então, gente, o título ali está falando: If you can't read it, why eat it? Se você já souber que can't é uma palavra negativa, né? Tá falando assim: se você não consegue ler, por que comer? E aqui nós temos uma lupa observando ingredientes e uma criança com um pacote de chips na mão, pacote de salgadinhos na mão. Então a gente já tem noção que está abordando o tema alimentação e falando sobre ingredientes, né? Dos produtos processados e tudo mais. Nós temos até as palavras aqui, né? Over-processed, que seria super processado. Ok, vamos ver a pergunta então. Implementar políticas adequadas de alimentação e nutrição é uma meta prioritária em vários países do mundo. A partir da campanha If you can't read it, why eat it? Os leitores são alertados para o perigo de: letra A, incentivarem crianças a ingerirem grande quantidade de alimentos processados e com conservantes. Letra B, consumirem alimentos industrializados sem interesse em conhecer sua composição. Letra C, ignorarem o aumento constante da obesidade causada pela má alimentação na fase de desenvolvimento da criança. Ou letra D, desenvolverem problemas de saúde pela falta de conhecimento a respeito do teor dos alimentos. Ou a letra E, acessarem informações equivocadas sobre a formulação química dos alimentos empacotados. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, vamos ver aqui. Olha só, gente, está falando sobre... A letra C está falando sobre a questão da obesidade. Na imagem, a gente não vê nada associado à obesidade, certo? Então, esse é o momento de vocês já eliminarem essa alternativa, certo? Aí a gente vai ter que continuar analisando as outras questões até descobrir qual seria a certa. A primeira, incentivarem crianças a ingerirem grande quantidade de alimentos processados com conservantes. Eles são alertados para o perigo disso? Vamos ver. Aqui falou over-processed and snacks are loaded with filters and preservatives. Que seria o quê? Conservantes, né? Então, parece essa ser a certa, concordam? Agora a gente vai ler a B para poder confirmar. Porque quando a gente acha uma alternativa certa, a gente tem que analisar todas, porque às vezes uma palavra naquela alternativa pode fazer com que a outra que seja correta, né? Consumir alimentos industrializados sem o interesse em conhecer sua composição, né? Então tá falando, você tem que saber o que você está colocando no seu corpo.
Se não parece uma comida, pense duas vezes. Também parece que pode ser essa, concordam? E agora vamos ler a D. Desenvolver problemas de saúde pela falta de conhecimento a respeito do teor dos alimentos. Essa questão não foi abordada ali, porque não falou sobre a questão de problemas de saúde. Só falou que o seu corpo precisa de coisas boas, mas não falou nada sobre a questão de problemas de saúde. Então a gente também pode eliminar essa questão, ok? E a letra E, acessar informações equivocadas sobre a formulação química de alimentos empacotados. Não tem essa questão de acessar informações equivocadas, né? E sobre a formulação química de alimentos empacotados. Em nenhum momento fala que as pessoas têm acesso a informações incorretas. Então a gente também vai poder eliminar essa questão. Então a gente continua com a questão A ou a B. Vamos ver novamente. A letra A, incentivar crianças a ingerirem grande quantidade de alimentos processados e com conservantes. Assim, gente, em algum momento falou que as crianças, do perigo das crianças ingerirem uma grande quantidade de alimentos processados? Não falou uma grande quantidade, tá, gente? O foco dessa campanha, no caso, é o quê? É consumir alimentos industrializados sem o interesse de conhecer a composição. Então a questão é que as pessoas compram alimentos, né, industrializados sem saber quais são os ingredientes que estão nele. Então o foco dessa campanha é exatamente pelo título. A gente pode notar que a resposta correta é a B. Se você não consegue ler, por que você come? Né? Então seria, você pegou um pacote de um salgadinho lá, de um biscoito, e você não sabe metade dos ingredientes que estão lá, o que é aquilo, né? Então essa que é a campanha, para você evitar alimentos industrializados sem conhecer a composição dele antes, ok? Na questão 3, a gente tem uma tirinha. Então, olha só, tá pedindo, leia a tirinha abaixo e responda a questão. Então, vamos ver a tirinha, ó. Helga said she's sick and tired of smelling beer on my breath. Are you going to stop drinking beer? No, I'm going to start eating peppermint candy on the way home. Certo, gente? Se vocês sabem o que é beer, é cerveja, né? Então, ele começa a reclamar da Helga, que se alguém já viu alguma tirinha dele, conhece, sabe que é a esposa dele, né? Aí, gente, aqui ele tá falando, ó, Helga said she's sick and tired of smelling beer in my breath. Ela tá de saco cheio, ela tá cansada de sentir o cheiro de cerveja no meu hálito. E então o amigo dele pergunta, are you going to stop drinking beer? Stop é parar, né? Você vai parar de beber cerveja? E ele responde, no, I'm going to start eating peppermint candy on the way home. Pô, não, vou começar a comer bala de menta indo para casa, né? Então, gente, nessa parte aqui, ó, Helga said she's sick and tired of smelling beer on my breath. Are you going to stop drinking beer? No, I'm going to start eating peppermint on the way home. A personagem de barba, o Hagar, quer que a Helga, sua esposa, prepare comida condimentada? Então, gente, como eu já falei, a tradução facilita, né? Mas em nenhum momento fala de comida, como vocês podem notar, tá? Se a pessoa não soubesse que a palavra peppermint é menta, vamos dizer, você poderia conhecer a palavra candy, que é bem comum de ser usada, relacionada a doce e bala. Então já facilitaria você entender que essa palavra está relacionada a essa, como o sabor da bala, né? Então essa letra A não é, certo? A B, aprecia petiscos apimentados para acompanhar a cerveja? Em nenhum momento falou de petisco e nem nada apimentado, né? Então também não é essa. A letra C, vai disfarçar o hálito de cerveja com balas de menta? Essa que é a correta, como a gente falou, né? E a letra D, reclamou, pois seu amigo recomendou que ele parasse de beber. Então, na letra D, poderia dar confusão se a pessoa não conseguisse entender todas as palavras da tirinha, certo? Mas é só você notar que em nenhum momento ele reclamou. Ele só falou que não vai parar de beber cerveja, né? Então a resposta certa realmente é a C, tá? Que ele vai disfarçar o hálito de cerveja usando as balas, né, de menta, ok? Então, gente, agora a questão 4. Essa questão também já apareceu no Enem, acho que de 2017, tá? E aqui a gente tem uma imagem, né, de dois jovens andando conversando.
Então vamos ler o que eles estão falando. Um fala: When I was 5, everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now they say it's time to start acting like an adult. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Então, gente, no cartoon, a crítica está no fato da sociedade exigir do adolescente que: letra A, se aposente prematuramente. Letra B, amadureça precocemente. Letra C, estude aplicadamente. Letra D, se forme rapidamente. Ou letra E, ouça atentamente. Então, a partir de um pouco de conhecimento, você com certeza consegue eliminar algumas questões, certo? Então, agora a gente vai analisar mais a fundo para poder achar a alternativa correta. Tá falando que quando eu tinha 5 anos, todo mundo falava para ser um big boy, né? Ser um rapazinho. And when I was 10, they told me I should be more mature. Quando ele tinha 10, as pessoas falavam: você tem que ser mais maduro, né? Mature, ó, uma palavra fácil da gente identificar. Now they say it's time to start acting like an adult. Agora eles falam que é hora de começar a agir como um adulto, né? Parece que ele já é um adolescente e tudo mais. E aí tá falando, at this rate, que seria nesse ritmo, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Eu vou poder me aposentar antes de me formar no ensino médio. Então a alternativa correta é o quê? Amadureça precocemente, tá? Então a crítica é essa, que a sociedade exige, né? Que as pessoas amadureçam rapidamente, né? Exige muito dos adolescentes. E é isso que tá falando nessa tirinha, ok? E agora a gente vai para a última questão, a 5, tá? Essa daí tem uma imagem, tá vendo, gente? Na imagem dá pra ver o quê? Dá pra ver uma artéria, né? E ali, vamos ver então o que que tá falando. Aí tá escrito assim, ó, Today's Headlines, que é uma matéria da BBC, né? Vaccine to reduce bad cholesterol trialed. Então tá falando sobre uma vacina para reduzir o colesterol ruim, certo? Então vamos ver, ó. Heart disease and stroke are the world's biggest killers. Millions of people in Britain take cholesterol-lowering drugs to reduce their risk. Now, scientists from the Netherlands Organization of Applied Scientific Research believe they may have found an alternative treatment. It's a vaccine that helps the body immune system to get rid of bad cholesterol from the blood. The first human trials are now underway, but researchers say it will take 6 years before they know if it is safe and effective enough to get regulatory approval. De acordo com o texto, A. Doenças do coração e derrames são os maiores assassinos do mundo. B. Milhões de pessoas no mundo sofrem doenças de coração. C. Apenas os derrames são os maiores assassinos do mundo. E D. Apenas as doenças do coração são os maiores assassinos do mundo. Então, só de ler as alternativas já dá pra gente eliminar, gente, né? A letra C e a letra D. Apenas derrames são os maiores assassinos do mundo? Qualquer um sabe que não, né? Apenas as doenças do coração são os maiores assassinos do mundo? Também dá para eliminar essa facilmente. E aí a gente está aqui, ó. Doenças do coração e derrames são os maiores assassinos do mundo. Qual é a primeira frase do texto? Da questão, no caso. Heart disease and stroke are the world's biggest killers. Então, exatamente a primeira frase é a alternativa correta, que é a letra A, ok, gente? Uma última dica que eu queria dar para vocês é observar se tem cognatos ou falsos cognatos no texto também, né? Que cognatos é uma matéria que a gente já tem visto durante todo o ensino médio, né? Cognatos são palavras que em inglês parecem com uma outra palavra em português e realmente são aquela palavra. Por exemplo, intelligent. Intelligent parece que é inteligente, né? E realmente é. Ou seja, essa palavra é cognato. Isso facilita o entendimento do texto em geral, se você conseguir encontrar algumas palavras cognatas. E os falsos cognatos são palavras que parecem ser uma palavra em português e na verdade não são. Tá? Um exemplo é aquela palavra que tem nas portas, às vezes escrito push, que as pessoas acham que é para puxar e na verdade push significa empurre em inglês. Então aí a gente tem um exemplo de um falso cognato e a gente tem que prestar atenção. Por isso que é bom sempre estar atento e conhecer alguns para facilitar o entendimento quando você for fazer uma interpretação de texto, ok?
Então, por hoje é só. See you guys, take care and study, right?